Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio. É assim que cai no Enem. Juntos, vamos estar avaliando com vocês hoje um eixo muito importante que tem aparecido com muita frequência nas provas do Enem, que é o eixo saúde. E claro, falando em eixo saúde, temos que falar na díade saúde-doença. Temos que falar em prevenção, em epidemiologia. Portanto, convido você para juntos estarmos vendo detalhes importantes relacionados às competências e habilidades que envolvem saúde. Acompanhe conosco, você é o nosso convidado. Nós vamos ter aqui um aspecto importante da biologia, parasitologia, viroses e vírus e viroses. É assim que cai o Enem. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Gente, observe aqui que é uma proposta de intervenção. Uma coisa muito importante que até alguns meios de comunicação falharam ao divulgar ou levaram até a falsa conclusão que a dengue ela é causada pelo mosquito. A dengue não é causada pelo mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um vetor ou transmissor. Inclusive, os estudos mais recentes demonstram que o mosquito Aedes aegypti fêmea, os quais picam o indivíduo e acabam pegando sangue com os vírus, eles também acabam sendo afetados. Não que eles vão ter dengue, mas eles reduzem a viabilidade, produzem menos ovos, têm uma voracidade maior por sangue e etc. Então, o vírus, na verdade, subtipo 1, 2, 3 e 4, são os causadores da dengue. O mosquito é o vetor ou transmissor. Então, diferenciar muito bem vetor transmissor de causador. Causador é o vírus, vetor transmissor é o mosquito. E quando se fala em dengue, se fala numa doença viral que tem um vetor mosquito. Como interromper o ciclo da doença? Muito simples, a gente costuma dizer que muito simples, mas muito complexo. Que a dengue é um reflexo da falta de uma intervenção individual e eu diria também coletiva da população. Por quê? Porque a dengue é uma doença urbana. Se cada cidadão, se cada família, se a comunidade cuidasse para não deixar a água límpida parada, reservatórios abertos como caixas d'água, garrafas jogadas, pneus jogados, nós não teríamos a enfermidade. Porque o mosquito é um mosquito urbano, que é o Aedes aegypti, e ele se reproduz em águas límpidas paradas. No entanto, parece uma coisa tão simples, e é uma medida simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa, porque ela não depende só do individual, ela depende do coletivo também. Então é complexo. Formas de intervenção, se você pensar, elas são simples. Deixa o pneu parado com água da chuva poder ficar parada, coloca nos vasos de flor, ali algum tipo de elemento como pó, de borra de café, areia, para que os mosquitos não tenham a possibilidade de procriação, e os cuidados básicos. No entanto, para toda a população, realmente efetivá-los acaba sendo um pouco complicado, é o que nós observamos no Brasil. Por isso que nós temos tantos casos de dengue por ano nesse país. Vamos lá então? Vamos falar de medidas. Aqui falou o seguinte: que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desses mosquitos? A proposta é para diminuir a reprodução. A colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. Colocar telas nas portas e janelas previne a reprodução? Essa não tem lógica nenhuma, Ele se reproduz, na verdade, ele precisa de água. A larva, ela é aquática.
substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Gente, isso aqui tem a ver com o quê? Com a doença de Chagas. Então não tem a ver com dengue, portanto, jogue fora. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Exatamente. E é um desenvolvimento que nós chamamos de holometábulo. Metamorfose total. Você tem um adulto, esse adulto coloca um ovo, aí nasce uma larva, essa larva forma uma pupa, essa pupa, ou crisálida, emerge dali um adulto. Então, metamorfose total. Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Gente, não tem nada a ver, né? Higienizar adequadamente os alimentos. Não tem a ver com evitar a proliferação do mosquito. Ele não se reproduz no substrato do alimento, né? Colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Eu falei que são águas límpidas. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. É assim que cai no Enem. Mas vamos entender um pouco mais de vírus e viroses, para que você não se surpreenda com um item que vai aparecer na prova esse ano. O eixo saúde vai aparecer. Tá? Então vamos lá. Vírus. Vírus vem de veneno. Né? As características básicas dos vírus, que em latim significa veneno, contágio, vivo, né? Fluido com veneno, né? O vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, não tem vírus passeando por aí. Ele obrigatoriamente depende de uma célula. O vírus, se obrigatoriamente ele depende de uma célula, ele não tem metabolismo próprio. Por esse motivo é que muitos autores não consideram mais vírus um ser vivo, mas só uma partícula. Isso realmente é uma incógnita. Nós não podemos dizer nem que sim, nem que não. Vírus são acelulares, não são células. Todos tópicos importantes para o Enem. Eles têm a capacidade de sofrer mutação. Isso torna eles seres vivos. Mas não tem metabolismo, e daí é ou não é? Complexo. Eles são formados por uma cápsula proteica mais um material genético. Só que esse material genético é DNA ou RNA. Nunca os dois. DNA ou RNA. Então, gente, essa tela aqui, você tem que saber. Aqui é a caracterização do vírus. O vírus não é célula. Vírus é um parasita obrigatório. Vírus não tem metabolismo próprio. Então, uma série de questões necessárias aqui. Vamos lá. Vírus. Temos aqui uma imagem de alguns tipos. Por exemplo, um adenovírus. Temos aqui o vírus da influenza, ou seja, influenza vírus. A, por exemplo, da gripe. Um bacteriófago, que afeta bactérias. Aqui temos o vírus do tabaco. Então, temos uma diversidade de formas. A palavra virion é uma partícula viral completa ou infecciosa, né? Ou seja, que vai ter a cápsula, né? Vai ter o material genético. Aqui nós temos uma estrutura do vírus da herpes, um vírus envelopado. Gente, esse envelope que existe ao redor, geralmente é o quê? É resultante da membrana da célula que ele afetou. Aqui você observa glicoproteínas, que é tipo de membrana, né? Você vê aqui o capsídeo aqui dentro. Então aqui nós temos o envelope, nós temos o material genético e nós temos o tegumento ao redor, proteico, né? Tegumento entre aspas aí, tá? Agora aqui uma coisa interessante. A classificação, uma forma de classificar os vírus em relação ao genoma. Nós temos vírus chamados RNA de fita simples positivo ou negativo. O que é isso? O RNA de fita simples positivo
significa que o RNA dele serve como RNA mensageiro e a partir disso é possível produzir uma proteína. O RNA, por exemplo, nós vamos ter aqui, né, vírus causadores de hepatites. RNA fita simples negativo, o vírus da gripe, por exemplo, nós vamos ter que este RNA não serve como mensageiro. Tem que primeiro formar um positivo, para daí sim termos o mensageiro e formar a proteína. Essa é a diferença. O positivo, o RNA serve como RNA mensageiro, o RNA dele, e o negativo não. Primeiro tem que formar uma fita paralela, para daí sim poder formar o RNA mensageiro e a proteína. Existem genomas de fita de RNA duplo, olha só que esquisito. O RNA, de modo geral, é simples, mas existe a possibilidade. Tem de DNA de fita simples, DNA, de modo geral, é duplo, e tem DNA de fita dupla. Essas esquisitices todas fazem com que alguns autores não coloquem o vírus como sendo um ser vivo. Vamos lá? A reprodução dos vírus, ela ocorre de uma maneira dependente da célula. Ocorre um passo a passo, uma adsorção, é como se fosse a ligação, né, do vírus em relação à célula, uma penetração, aí vai ter um desnudamento do material genético do genoma, há uma transcrição, a formação do RNA a partir do DNA, uma tradução usando a máquina metabólica celular, formação de proteína, consequentemente a replicação dos vírus, o processo de montagem e a saída. Essa é a sequência da formação dos vírus, ok? Uma coisa bem interessante, aqui nós temos um ciclo que também poderia aparecer para você, que ele é lítico. Os ciclos virais, de um modo geral, eles são líticos. O que seria isso? Basicamente é assim. Num ciclo lítico, lise vem de destruição. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Imagine que é mais ou menos assim. Eu vou entrar na sua casa, eu sou o vírus. E eu chego para você e falo, a partir de hoje você vai seguir a minha cartilha. E a minha cartilha é o seguinte, multiplique o Cornélio várias vezes. E eu vou multiplicar dentro da tua casa até que chega um ponto que eu mato você. Eu fiz uma lise celular. Ciclo lítico. Então, quando você observa nesse esquema aqui, ó, desse bacteriófago, você observa que o bacteriófago há um processo, a gente seguir aqui, ó, de adsorção, a penetração do material genético. Você vê que esse material genético dele passou a comandar o interior da célula. Essa célula começou a multiplicar os vírus, chegou um momento que a quantidade de vírus matou a célula. Ciclo chamado lítico. Agora vamos analisar um outro ciclo chamado lisogênico. Então é mais ou menos assim. Eu vou invadir sua casa novamente. Eu sou o vírus. Eu chego com a minha receita. Só que eu falo o seguinte para vocês. Vocês podem continuar numa boa na casa de vocês. A única coisa que eu peço é que vocês multipliquem a minha receita. E vocês vão se multiplicar, etc. Só que cada filho de vocês leva a minha receita junto. Um belo dia eu, entre aspas, domino. Falo, agora quem manda aqui sou eu. Portanto, o ciclo lisogênico, ele acaba um dia se tornando lítico. No ciclo lisogênico, acompanhe aqui. Você tem o material genético entrou e ele vai ficar aderido ao material genético da célula. Então, quando a célula se multiplica, ela leva o material do vírus junto. Era uma formou duas, era duas formaram quatro, etc, etc, etc.
Só que chega um momento que quem vai tomar conta? O vírus. Então o ciclo lisogênico, ele um dia vira lítico. O lítico já mata logo, o lisogênico fica na surdina. E chega um momento que ele toma conta e vai acabar matando a célula. Ok? É interessante você saber, né, a diferença importante entre ciclo lisogênico e ciclo lítico. Aqui eu coloquei algumas viroses que vale a pena a gente citar para você. Tá? Influenza vírus, é o causador. Nós temos a gripe do tipo A, B e C. B e C são sintomas mais leves, de febre, coriza, dores de cabeça, dor muscular. E a transmissibilidade, tá, ocorre por gotículas de saliva no ar. Influenza A, que é a famosa gripe A, é a mais perigosa. Nós vamos ter inúmeros tipos de vírus, por exemplo, H1N1, H2N2, H3N2, H5N7, H7N9, vários. Só para você ter uma ideia, esse H e o N, o H vem de uma proteína chamada hematoglutinina. E o N é a neuraminidase. E elas são altamente mutantes, a hematoglutinina e a neuraminidase. Por esse motivo, não se conseguiu até agora ainda, está em estudo final, mas ainda não está no mercado, uma vacina que seja eficiente contra todos os tipos de gripe A. Porque a mutabilidade é grande e o H e o N podem se alterar. Por isso que todo ano a gente tem que tomar a vacina novamente. Tá? Então, na verdade, a transmissão ocorre por saliva, né? Gotículas de saliva no ar, em objetos contaminados, e para a gripe A tem vacina, né? Mas da mesma maneira, a mudança de hábito que ocorreu em 2009, especialmente, quando você, né, espirrar dessa maneira, quando você usava o álcool em gel, né, quando você evita ambientes fechados. Então, uma série de medidas que foram tomadas e tornaram-se eficientes, prova que, né, em pouco tempo nós tivemos um controle dessa enfermidade e de rebote nós tivemos muitas outras enfermidades que reduziram, como as conjuntivites. AIDS, a famosa SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. O vírus HIV. É um retrovírus. Além do HIV, o HTLV também é um retrovírus. São vírus que têm a capacidade de pegar um RNA e formar um DNA. Porque tem uma enzima chamada transcriptase reversa. O vírus da AIDS, ele infecta os linfócitos TCD4, reduzindo essa resistência imunológica. E como o indivíduo adquire o vírus da AIDS? Contato com sangue contaminado, transfusões, né? Com seringas contaminadas, na verdade. Transfusões hoje é difícil, mas com de drogas injetáveis, né? Ato sexual de qualquer tipo, sem preservativo, tá? Com as formas de contaminação. Ok? Algo interessante, deixa eu até aproveitar aqui, eu vou colocar para vocês, só voltar um pouquinho, eu quero colocar para vocês, aproveitar esse espaço. Aqui, eu comentei sobre AIDS, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Como é que funciona a questão do HIV? Vamos imaginar o seguinte, a nossa terceira linha de defesa, o chamado sistema imune, funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que existe lá uma bactéria que quer invadir o corpo. Essa bactéria passou a primeira linha de defesa, que é a pele, o muco, etc. Essa bactéria vai encontrar a segunda linha de defesa, encontrar uma célula chamada macrófago. O macrófago, ele vai tentar fagocitar essa bactéria. Mas vamos imaginar que ele está apanhando dessa bactéria. O que o macrófago vai fazer? Ele vai colocar sinalizadores na sua membrana
que são as chamadas proteínas MHC de classe 2. Na verdade, são sinalizadores que são identificados pelo chamado linfócito do tipo CD4. O linfócito TCD4 ele se liga a esse receptor e identifica o problema. O que o linfócito faz? O linfócito libera substâncias chamadas interleucinas, e as interleucinas estimulam os chamados linfócitos do tipo B. Da mesma maneira que os linfócitos TCD4 podem formar células de memória, os linfócitos B também podem formar células de memória e podem estimular a formação de plasmócitos. Os plasmócitos, por sua vez, formam os anticorpos. O linfócito TCD4 também pode estimular a formação do chamado linfócito TCD8, que são conhecidos por killer, por matadores. Eles matam o antígeno liberando perforinas. Se observa que quem identifica é o CD4, e a partir dele desencadeia toda a resposta. Linfócitos T, eles geram a imunidade celular. Linfócitos B, a imunidade humoral. Subentenda, formar anticorpos. TCD4, TCD8, geram memória. B também. E ainda tem o T supressor que pede para parar. O que eu queria que você entendesse aqui, que é o que mais é significativo, que o vírus da AIDS, ele ataca o linfócito TCD4. Se não tem TCD4, toda a linha de defesa, a terceira linha, que é o TCD8, o B, e a formação de anticorpos fica prejudicada. Por isso que é síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Esse é o problema. Então vamos lá. Essa doença, que é considerado o mal do século, hoje é super bem, né? Não curada, né? Mas é tratada, acompanhada, especialmente com antirretrovirais. Agora, uma doença que eu apostaria muito na tua prova do Enem é o sarampo. Morbilivírus é a família do sarampo. Tá? É um vírus que se pega por contato com gotículas de saliva no ar, objetos contaminados, e que causa aquelas lesões avermelhadas na pele, febre, conjuntivite, pode levar até a morte, pode levar a síndrome respiratória aguda, e pode levar à morte. Tá? A vacina é a MMR, ou chamada tríplice viral. E aqui já gostaria de fazer um alerta. Tá? Se divulgou, infelizmente, nesses fake news, nas mídias, que a vacina da MMR estava associada ao autismo. Inclusive, quando se falou, há um tempo atrás, de Zika vírus, né, a questão da microcefalia se relacionou à MMR também. Obviamente, pessoas sem conhecimento de causa promoveram uma onda de pessoas não vacinadas. E vem aquela ideia assim, fala, não, mas eu não vou mais dar vacina de sarampo para o meu filho, porque vacina de sarampo, o sarampo pegava na década de 60, 70, nunca mais eu vi. Você nunca mais viu exatamente porque eu me vacinei, porque o outro colega se vacinou, porque o teu vizinho se vacinou. Porque se nós não tivéssemos feito um colete ao seu redor, você também teria o sarampo. Então, com certas doenças nós não podemos brincar. Não é uma paranoia com vacina, é uma prevenção. Quando muitas pessoas acharam que pelo fato de não terem mais casos de sarampo, elas passaram a não se vacinar, o que aconteceu? Casos de sarampo começaram a aparecer. E claro, pessoas já mais suscetíveis por serem fracas, como crianças e idosos, acabaram morrendo. Temos vários casos no Brasil.
de uma doença que há anos nós não tínhamos mais casos. Isso pode acontecer com outra, como a poliomielite e qualquer outra. Portanto, essa questão de a vacina promove autismo, promove... Eu não estou dizendo que a vacina não possa gerar um efeito colateral e possa gerar algum problema, até grave às vezes, até a morte. Mas a chance disso acontecer, ela é ínfima, ela é muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Pode ter uma relação com febre reumática? Até pode. Mas é muito pequena. Isso aconteceu com a febre amarela, que nós percebemos no país, com o sarampo e, se não cuidarmos, com a poliomielite, que vai ser a próxima. Então ela não existe, não é porque ela sumiu, é porque nós nos vacinamos. Ela existe sim, ela está por aí, mas não afeta porque o nosso corpo se defende porque nós somos vacinados. Então não entre nessa onda dos não vacinados. Ah, porque eu li. Quem foi o especialista que falou? Quem foi o pesquisador? Ah, cuidado. Enem é assim que cai. Investigadores da Universidade de Oxford, da Califórnia, desenvolveram variedade de Aedes aegypti, vamos sublinhar que é o nome científico, geneticamente modificado que é candidato para o uso da busca da redução da transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. São só as fêmeas que picam. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, um gene tem expressão dominante. Basta apenas uma cópia do alelo e este só atua nas fêmeas. Olha que interessante. Então imagine o seguinte, tem aqui uma fêmea, tá, e o macho. O macho carrega esse alelo dominante. Só que só se manifesta na fêmea. Quando esse macho cruza com a fêmea, os filhotes que vão nascer aqui podem ser fêmeas e macho. Só que como o macho tem um alelo dominante, imagina que é o azão, ele vai transmitir para todas as suas fêmeas. Os machos não vai acontecer nada com eles. Mas eles não picam mesmo, eles sugam seiva. Só que essas fêmeas não conseguem voar. Interrompeu o ciclo, elas não comem e vão morrer. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada. Já foi liberada no Brasil, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Por que o número de casos de dengue iria reduzir? Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Esse macho é um transgênico, tem mistura de material genético nele, dele com de uma bactéria? Não. Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. O macho pode voar numa boa, a fêmea que não voaria. Segura um pouco. Dificultaria a contaminação e a reprodução do vetor natural da doença. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença. Dificulta a contaminação dele e a reprodução. Segura. Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença. O mosquito ficaria menos resistente ao vírus. Não tem nenhuma relação. Dificultaria a obtenção de alimento pelos machos geneticamente modificados. Quem pica não é o macho, é a fêmea. Então, obviamente, a nossa alternativa correta dificultaria a contaminação e a reprodução do vetor natural da doença. Se a fêmea não voa, como é que ela vai reproduzir com o macho? Cornélio, por que não é a B? Restringiria a área geográfica de voo dessa espécie. O macho continua voando normal. Então, a nossa alternativa é a letra C. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas com HIV, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, na Ásia e na Rússia. Nesse cenário de pandemia, alcance mundial ou continental, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria estimular a produção de anticorpos, induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Claro, induzir a imunidade a formar anticorpos, verdadeiro. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, a vacina vai mudar o material genético? Não. Produzir antígenos, gente, a vacina não é produzir antígeno, a vacina tem um antígeno. O antígeno é o corpo estranho, é o vírus. Ser amplamente aplicado em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos? Pare, ainda bem que isso não acontece, né?
Estimular a imunidade minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. A AIDS pega por gotículas de saliva? Nunca. Portanto, a nossa alternativa é a letra A. Ok? Tranquilo, né? O Aedes aegypti, você viu como cai sobre dengue, hein? É o vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão de 2000 a 2002 mapeou os tipos de reservatórios onde esse mosquito era encontrado. A tabela adiante mostra os dados coletados nessa pesquisa. Você verifica aqui, ó, tipos de reservatório, né? 2000, 2001 e 2002. Você observa que pneu, né? Você tem uma incidência razoável. Ó. Agora, tambor, tanque, depósito de barro, olha só a quantidade aqui. Vaso de planta, razoável. Tá? Material de construção, peça de carro, mais ou menos. Garrafa, plásticas, lata, etc., mais ou menos. Poços e cisternas, pouco. Caixas d'água, incidência boa. Recipiente natural, armadilhas, piscinas, ó, também razoável. Aí o que ele pergunta? De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos de mosquito vetor da dengue nesse município devia ser constituído por. Então, onde tem mais? Aonde que tem mais? Tem que ter aqui, ó, tambor, tanque, depósito de barro. É o que mais tem. Tá? Então, pneus e caixas d'água, tambores, tanques, depósito de barro. Está aqui, ó, letra B. Uma questão simples, só olhar. Ok? Assim nós finalizamos mais uma aula sobre vírus, viroses. Um grande abraço, bons estudos. Eu acredito no seu potencial. Valeu, galera.